Olá, gente que segue o nosso canal, forte abraço. Deus abençoe vocês com ricas bênçãos dos céus. Gente, nós vamos estarmos hoje trazendo para vocês um comentário. Eu sei que vocês talvez estejam estranhando aí essa capa desse vídeo, mas vamos estarmos trazendo um comentário de um assunto que eu comecei a assistir e comecei a juntar peça com outra peça, sabe? E me fez refletir em alguns casos, inclusive no caso Ana Sofia, visto que é o caso que tem repercutido há um bom tempo e a gente tem se aprofundado muito nesse caso, tem deixado a gente um pouco meio confuso em algumas coisas, esperançoso em outras, e às vezes chega até o desânimo. Mas eu estava vendo esse caso aí, a história, né, desse coronel aí, o Ulisses, coronel Ulisses. Ele contando a história, de como foi que em muitas operações que ele fez, ele especificou uma operação que ela tem muito a ver, muito a ver com essa história que a gente tem acompanhado da Ana Sofia. Tem a ver assim como ele. Vamos tentarmos resumir aqui um pouquinho dessa história e vocês vão entender, né? Assim como a Ana Sofia, ela acreditamos dela ter sido de uma certa forma sequestrada, alguma coisa desse tipo, né? Porque há muitas conversas que a Ana Sofia pode ter sido sequestrada, que a Ana Sofia pode ter sido morta na casa do Tiago, enfim. Mas vamos por o lado em que ela tenha sido sequestrada. Aí eu vejo a história desse coronel aí, esse policial coronel, e ele fala, do sequestro de uma criança. E tem momentos, no depoimento que ele se emociona, tem momentos no depoimento que ele fala como realmente chegou a passar mal com a situação deste caso. E começando a história, ele disse que o menino que tinha sido sequestrado era um menino de uma família bem estruturada. Eis aí também uma certa diferença, é óbvio, né? A família da Ana Sofia é uma família simples, humilde, porém a família desse menino em que o coronel fala, ele era uma família estruturada, né? Uma família que tinha deputados, entre os familiares, que com certeza foi uma grande força para poder solucionar esse caso. Mas de qualquer maneira, a gente quer aqui estar trazendo para vocês um pouquinho o resumo dessa história, para que vocês possam também estar refletindo com a gente. Quando essa criança foi sequestrada, e eu acho que pro lado de do Acre, alguma coisa desse tipo assim, E quando nós observamos que a história nos faz entender e parecer um pouquinho, com a história da Ana Sofia, é porque a gente fica imaginando por que a polícia da Paraíba também não agiu da forma que essa polícia agiu aqui, onde vocês vão ver nessa história, o sacrifício, que eles fizeram para obter êxito no caso e poder solucionar a situação. O coronel, ele disse que foi convocado para resolver essa situação do sequestro dessa criança, e porém ele pediu para levar a equipe dele. Acho que a equipe dele é a equipe
Uma equipe de 11 pessoas, né? É uma equipe pequena para uma tarefa muito grande, né? Um desafio muito grande. E quando ele vai para ativa, né? A gente percebe que ele falou que a situação não era fácil. A selva, aonde ele, ao chegar, algo que me chamou a atenção foi ele agiu de sabedoria, tentando começar, né, as investigações, pegando lá do começo novamente, aonde a criança tinha sido sequestrada, de onde a criança sumiu, de frente da casa dos pais. A criança sumiu de frente da casa dos pais e a partir dali ele começou, de uma certa forma, rastrear, né, o rastro do indivíduo. E o que é interessante é que eles disseram que foram, né, seguindo, porque a criança tinha sido sequestrada de moto, né, o indivíduo tinha sido um motoqueiro, tinha sequestrado essa criança de 7 anos, e eles foram seguindo, né, o rastro. Diz que a população também ajudaram muito, né, a população do lugar, se comoveram e fizeram aquela multidão, seguiram o cara da moto. Enfim, uma operação muito importante também da parte dos moradores daquele lugar. Só que o coronel ele disse que seguiu o rastro, né? Seguiu o rastro e chegou na beira do rio. Olha só, gente, que negócio interessante. Ó, a gente olha também para o caso da Ana Sofia também, e as primeiras buscas foram também no rio, né? O que acontece? Ele chega na beira do rio e o rastro acaba. O rastro acaba. E agora eles imaginam, ele deveria ter saído daqui com canoa, alguma coisa desse tipo, para poder atravessar esse rio. Não tem outra coisa, porque o rastro dele acaba aqui. Daqui para frente não tem mais nenhum rastro para onde essa moto foi. Essa moto parou por aqui. Ele deveria ter realmente pegado uma canoa, alguma coisa desse tipo, e ter atravessado o rio e ter ido embora, e algum compasso, alguma coisa desse tipo, deveria ter levado a moto de volta, mas ficou aquele pensamento. Segundo o coronel, ele disse que veio uma luz assim no pensamento dele, no coração, e ele pediu a alguém para que arrumasse ali uma tarrafa, e jogou a tarrafa, né, naquele local onde a moto parou ali. E, por incrível que pareça, conseguiram trazer na tarrafa a moto. Ou seja, primeiro sinal de que eles estavam no caminho certo, né? Pescaram ali de uma certa forma, né, a moto em que o indivíduo tinha sequestrado a criança. Ele chega na beira do rio e joga a moto dentro da água, e a moto, óbvio que ela é pesada, ela afundou ali no rio. Então eles conseguem pescar essa moto, conseguem retirar essa moto. Quando vão investigar, aí o que acontece? Diz, essa moto foi roubada tal dia, tal hora, assim, assim, e quem roubou essa moto foi fulano de tal. Pronto, através do resgate dessa moto, eles conseguiram realmente saber quem tinha roubado a moto. Então, ele sabia quem era o nome da pessoa que tinha roubado a moto. Eles vão de encontro à casa dos parentes, né, dos pais dessa pessoa. Chega lá e encontra a mãe, né, desse indivíduo que tinha roubado a moto. E ela disse que não tem notícia dele, mas mesmo assim forneceu para a polícia uma foto dele. E através dessa foto que as coisas começaram a andar e começaram a dar de uma certa forma certo, né? Então, quando isso acontece, né, algumas pessoas também relataram para a polícia que tinha visto o rapaz em certo lugar, na beira de um rio,
e que provavelmente seria a pessoa da foto. Só que a polícia usou de uma inteligência muito grande para ir se deslocar para o lugar que possivelmente o indivíduo estava. O que é que acontece? A polícia, ela se disfarça, né, de sensores de IBGE, ou seja, funcionários que trabalhavam no IBGE, para poder dar um disfarce. Quando chegava lá, quando chegaram lá no lugar, começaram a fazer o trabalho de IBGE, mas no meio desse trabalho eles aí perguntavam às pessoas: vocês souberam de um caso que aconteceu, não sei qual é o sequestro de uma criança, tal, assim, assado. E as pessoas começaram a dizer que realmente sabia desse sequestro e que terminaram realmente falando: olha, essa pessoa andava rondando por aqui, estava na beira do rio, fazendo ali assim tal e coisa. E ali a polícia foi lá investigar, realmente tinha vestígios da pessoa que estava lá, acho que cozinhou, dormiu por ali. E através dali a polícia pegou o rastro, né? Pegou o rastro para onde ele teria ido. E o que é que acontece? Chegou a determinado lugar em que a polícia já tinha mais ou menos noção de que ele teria passado por ali. Outras pessoas também já deram sinais através da foto. Olha só como a foto foi importante. Foi importante o resgate da moto, porque o resgate da moto, eles disseram quem tinha roubado a moto. Então, através do nome da pessoa, chegou na casa da mãe. A mãe forneceu, de uma certa forma, querendo ou não querendo, mas forneceu uma foto. E através dessa foto as pessoas começaram a identificar: essa pessoa passou por aqui, essa pessoa esteve aqui, essa pessoa estava na beira do rio, entendeu? Então a polícia, ela foi seguindo os rastros, né? E segundo o coronel, disse que teve um momento muito difícil no meio dessa investigação, dessa busca, que foi o momento em que o coronel disse que ele foi atacado, e por isso, por ele ter sido atacado, eles perderam uma noite, né, de busca, porque ele foi atacado por abelhas. E se não me foge a memória, aqui no nosso lugar, aqui no nosso estado, esse tipo de abelha é chamado de maribondes, né? Maribondes, que é umas abelhas um pouco grande, e que quando elas ferroam, realmente, dependendo da situação, da febre, a pessoa passa mal mesmo. Então, o que quer dizer? O coronel Ulisses, ele disse que perderam uma noite porque ele foi atacado por esse tipo de abelha e deu febre, uma coisa e outra, né? E eles tiveram que passar ali um tempo, né? Uma noite, um dia, enfim, parado, sem trabalhar. Por quê? Porque não tinha condições dele, né, passando mal, e de ir em busca ao indivíduo. Sei que no meio dessa história, conseguiram pegar um comparsa dele, né, um comparsa que ficou de uma certa forma preso, mas então até o momento não abria a boca para falar nada, para entregar nada. E para resumir, né, um pouquinho da história, o coronel Ulisses, ele disse que chegou um momento em pensar em desistir. Uma selva muito grande, né? E ele se achava assim, dizia: mas como a gente vai encontrar o camarada nessa selva tão grande, né? Uma situação dessa muito difícil. E ao mesmo tempo, quando eles pensavam em desistir, eles lembravam: boa parte deles eram pais e tinha filhos, aproximadamente 6, 7, 8 anos também, na idade da criança que tinha desaparecido. E eles se colocavam no lugar de pai daquela criança e diziam: não, nós vamos até o fim e nós vamos conseguir, né? E quando eles chegaram em um determinado lugar, eles tiveram mais uma pista, né, desse indivíduo. E as pessoas falaram: ó, esse rapaz da foto, ele passou aqui diretamente para o aeroporto, e eu acho que ele foi pegar o avião, né? Final da história. A polícia foi até o aeroporto. Chegando no aeroporto, encontraram esse indivíduo que estava prestes já a entrar dentro do avião.
para poder fazer sua fuga e ir embora, né? E se ele saísse dali, a polícia podia esquecer que não conseguiria mais encontrá-lo. Então acontece o seguinte: na hora em que ele estava prestes a entrar dentro do avião, a polícia chega, o coronel Ulisses e sua equipe, e prende esse indivíduo, né? Prende esse indivíduo e, de uma certa forma, tiveram um alívio, porque andaram perdendo, né, de vista o indivíduo, mas conseguiram chegar a tempo antes que ele pudesse pegar o voo. E quando prenderam ele, aí ele não confessa nada, fica calado. A polícia usa de uma inteligência muito grande e quando coloca ele lá, diz que já tinha pego lá o comparsa dele e tal. Daqui a pouco a polícia usa uma estratégia em dizer que o comparsa dele tinha morrido, né? De certa forma, acredito que a polícia botou uma pressão nele: ó, seu comparsa, a gente, né, tal, assim, e se você não abrir a boca, vai acontecer com você também. E ele terminou abrindo a boca e dizendo que tinha realmente sequestrado a criança e que no mesmo dia que tinha sequestrado a criança teria tirado a vida da criança, né, porque as pessoas correram atrás dele e ele estava realmente com medo de que as pessoas pudessem estar pegando ele e lixando, e ele, para despistar, teve que tirar a vida da criança e pegou a criança no fundo do rio, amarrou, né, alguns pedaços de pau que tinha lá para baixo, para que o corpo da criança não viesse, né, ficar boiando sobre a água ou na água, e depois ele teve que confessar. Então a polícia foram lá no lugar em que ele disse que tinha tirado a vida da criança, tinha amarrado a criança dentro da água, e depois a polícia encontrou, né, os restos mortais, só a ossada da criança de 7 anos de idade, né? E, enfim, depois, terminando a história, né, souberam que ele tinha tirado a própria vida lá dentro da prisão, porque a situação para ele não ficou fácil, né, foi difícil. Mas para nós concluir a história, eu fico imaginando, né, uma busca dessa tão importante, uma busca difícil, porque não foi fácil, né, enfrentar a selva, enfrentar um monte de coisas, dificuldades, e conseguiram ter êxito, né, nesse caso. Mas aí a gente fica perguntando, por que não usaram assim também, né, a justiça da Paraíba para também ir em busca ao desaparecimento, ao encontro, melhor dizendo, da menina Ana Sofia, aonde ela estava? Porque assim que o Tiago desapareceu, né, a polícia também não foi atrás, dentro da caatinga, dentro da mata, em busca, né, fazendo essas mesmas diligências que essa polícia aí fez, para buscar o culpado do menino que tinha desaparecido, que tinha sido sequestrado. Será que é porque o menino lá sequestrado era parente de deputados, né? A Ana Sofia, né, parente de pessoas humildes, simples, pobres? Será que foi isso? Será que isso também tem alguma influência com essa situação, né? Porque, né, é a mesma vida, é o mesmo preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por cada um de nós. Então eu acredito que cada um deveria ser visto, né, e considerado da mesma forma, sem sei lá, sem diferença alguma. Veja que eles fizeram o maior esforço do mundo, né, e foram atrás. Veja que eu falei no início do vídeo que a criança era parente de deputado, de pessoas de estrutura, uma influência no meio político, e a gente fica se imaginando, se perguntando, né, onde está a Ana Sofia? Será que também, né,
está morta, quem sabe, dentro do rio, amarrada lá dentro, em paus que não deixou flutuar, que não deixou realmente boiar na água, melhor dizendo. E aí? Será que está em outro país? Será que realmente foi vendida? Será que foi sequestrada da mesma forma e foi vendida para pessoas de fora do país? Aonde está a Ana Sofia? Aonde está essa menina? Porque ninguém, né, traz aí uma resposta que venha realmente nos convencer de que verdadeiramente a Ana Sofia está viva ou está morta. Bom, gente, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, já passa de 20 minutos de vídeo, mas eu queria que vocês refletissem comigo, né? O que realmente aconteceu com essa criança e foram atrás. Infelizmente não encontraram mais mais viva, né? Mas pelo menos trouxeram uma resposta para a família. Dona Socorro está aí, não sabe de resposta alguma, não sabe de nada, o que realmente aconteceu com a criança. Ninguém traz uma resposta concreta que venha convencer, e a gente também fica aqui do outro lado se perguntando, né? Por que não fizeram uma diligência, por que não fizeram, né, uma busca de uma forma parecida, né, para encontrar a menina Ana Sofia também. Então, um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se assim o Criador nos permitir.